Vamos lá, né? Nessa alternativa, a gente vai fazer um algoritmo para calcular os números primos dentro de um intervalo. E o que seria um número primo? O número primo é aquele número que só é divisível por um e por ele mesmo. Então, bons exemplos são 3, 5, 7, 11 e alguns outros números que só são divisíveis por um e por ele mesmo. O primeiro passo aqui do nosso algoritmo vai ser o seguinte: eu vou criar uma variável que eu vou chamar ela de entrada, de limite, que vai receber o meu limite máximo aí, que eu vou rodar meu for, por exemplo. Então, fiz aqui, criei minha variável. E o segundo passo seria o seguinte: vou criar um for aqui, que vai, por exemplo, de 2, porque o 1 não conta como número primo, né? Eu posso até deixar 1 também, não faz diferença não. Mas vou colocar aqui de 2. Vou colocar para ser menor ou igual à minha entrada e acrescentar sempre de 1 em 1. Depois disso, aqui vou criar uma variável chamada de contador, ou conte, né? Conte, por exemplo, que vai receber o valor 0. Então, pronto, fiz. Aqui meu for já está rodando, por exemplo, do número 2 até o 20. E toda vez, né, e criando a variável conte, que não está fazendo nada por enquanto. Agora, eu vou criar outro for interno, um for dentro do outro aqui, por exemplo, e vou, deixa, vou criar aqui uma variável vou chamar ela de num, que vai receber 0, né? E esse número vai até a minha entrada. Vou colocar aqui menor ou igual à entrada, né? Show. Fiz aqui, fechei meu for, né? Por aqui, por enquanto, tranquilo, né? Então, eu tenho um for, dentro do for, fiz outro, né? Que basicamente, o limite desse meu primeiro for é a minha entrada, então ele vai até 20. E o limite desse meu segundo for aqui é o seguinte, é o número, não seria, não é entrada não, aqui vai ser i, aqui é i. Porque é o seguinte, rodei o for. Na primeira vez que ele rodou aqui o for, ele está aqui inicializando em 2. Então, o limite desse carinha aqui é justamente o valor 2, ok? Aqui também eu vou inicializar de 1, né? Então, vamos lá. Aí aqui é que vai acontecer a mágica, quando vai ter realmente os cálculos. Então, aqui o que eu vou fazer dentro desse for? Vou jogar um if, que vai fazer o seguinte. É, i, i, né? Do for interno ali, externo. Resto de divisão por número. Cadê? Vou botar até um espaço aqui que é interessante. Número é igual a 0. Quando isso acontecer, quer dizer que o número é divisível, né? Por aquele. Por exemplo, 5, resto de divisão por 5 igual a 0, então sim. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Dentro do meu if aqui, já criei. Vou fechar aqui esse if. E eu vou fazer o seguinte. Aqui dentro, eu vou pegar aquela minha variável conte, né? E vou colocar conte mais mais. Então, toda vez que essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui dentro e vai incrementar o meu contador, que inicialmente era 0. Caso você. Aí, por exemplo, vamos lá. 2. Chegou aqui, por exemplo, aqui inicializou em 2 na primeira rodada. Aí vem, não recebe 1, número menor igual a 2, sim. Aí vem 2, resto de divisão por 1 é igual a 0. Sim, dá uma divisão exata. Então ele entra aqui e conta. Aí ele incrementa aqui esse meu 1, né? Que inicialmente agora ele é 2. Aí vem 2 menor ou igual a 2? Sim, verdade. Então ele vem aqui, chegou aqui e roda. 2 dividido por 2 é igual a 0? Sim. Então o contador é igual a 2 agora. Quando ele for rodar de novo esse for aqui, ele vai ser 3. 3 não é menor do que 2. Então ele já não entra mais aqui e ele finaliza esse meu segundo for, né? Aí, aqui o que é que eu vou fazer? Vou sair dentro desse for, bem aqui, né? Sair.
Quando eu sair dentro desse for aqui, porque minha execução já foi finalizada, o que é que eu vou fazer aqui? No caso do 2, viu, por exemplo, eu vou colocar um if, que vai fazer o seguinte, é, conte, minha variável contador aqui, né, conte, é, pode ser menor ou igual, eu vou colocar igual, né? É igual a 2. Caso isso seja verdade, quer dizer que aquele número, isso aqui atrapalha aqui só. Caso ele entre aqui, se o contador em execução for igual a 2, quer dizer que isso é um número primo. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, vou abrir um print aqui e vou colocar para ele imprimir o i. E vou colocar uma tag br para pular a linha, né? Pronto. Deixa eu salvar. Vou rodar aqui para ver se tem algum errozinho de formatação. E aqui ele imprimiu, ó, os meus números primos. Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19 são números que só são divisíveis por um e por ele mesmo, né? Deixa eu ver. Aí aqui, se eu quiser aumentar meu intervalo, eu colocaria, por exemplo, 30. Ele ia aumentar o meu intervalo, né? Aí mostrou agora 23, 29. E agora eu vou explicar aqui rapidamente cada parte do código, né? Aí vamos lá. Primeira coisa, eu criei uma variável de entrada, que é o meu limite do meu intervalo. Criei um for, né? Que ele vai basicamente de 2 até a minha entrada, que aqui, por exemplo, agora é 30, e vai sempre incrementar de mais um. Depois, criei uma variável chamada de conte, que é meu contador, que toda vez que ele roda esse for aqui, ele é zerado. Tem que colocar isso, senão dá erro. E dentro desse for, eu vou até quebrar aqui, ó. Dentro desse for, eu tenho outro for, né? Aí esse for é o seguinte, dentro desse outro for interno tem um if. Mas basicamente o que é que esse for faz? Ele começa de 1 e vai até o i aqui, ó, que a gente tinha criado aqui do for anterior. E acrescento mais. Aí faço o seguinte, if i do for externo resta divisão pelo o contador atual aqui de número é igual a zero, quando isso for verdade, entra aqui. Vou usar como exemplo o valor 5 agora. Vamos lá. Aqui, esse i agora é igual a 5. Entrou, beleza. Aí faz o seguinte: conte é zerado. Aí vem num recebe 1 e num menor ou igual a 5. Show, né? Beleza. Aí vem 5 resto de divisão por 1 é igual a zero. Sim, dá uma divisão exata. Então ele entra aqui e esse carinha vai ficar com o valor agora de 1. Aí repete, só esse for aqui, né? Num agora é igual a 2 e faz o seguinte: 2 é menor do que 5? Sim, então ele entra. Aí vem 5, resto de divisão por 2 é igual a zero? Não, então ele não entra dentro desse if. Aí volta. É, é 3 agora, né? Faz 3 menor ou igual a 5? Sim, então ele entra. Aí faz o teste. 5 resto de divisão por 3 dá uma divisão exata? Não. Aí repete. 4. 4 resto de divisão. 5 resto de divisão por 4 dá uma divisão exata? Não. Então ele não entra aqui. Quando for 5 resto de divisão por 5 é igual a zero? Sim, dá uma divisão exata. Então esse carinha aqui agora vai ter o valor de 2. 2, né? Aí ele finaliza, porque 6 não é menor do que 5. Então ele vem, sai desse laço for e vem aqui para o meu if, ó. Esse último if aqui que está dentro do for primário, viu? Aí faz o seguinte: conte igual a 2, sim, porque ele só entrou lá nesse meu if quando foi dividido por 1 e por 5. E aqui, basicamente, ele imprime. Quando ele imprimir o 5, o for vai para o for, pro for externo. Então, ele novamente executa essa aqui, ó. Ele zera o contador, incrementa aqui, vai para 6, por exemplo, e repete todo o passo a passo de novo. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode colocar aí no comentário, digitar alguma coisa que eu respondo assim que possível, viu?